Olá, sejam muito bem-vindos a essa Masterclass. Eu estou muito feliz, muito animada de ter você aqui. E o meu objetivo é fazer que você entenda como criar conteúdo no Instagram para que você se torne uma autoridade e atraia cada vez mais pacientes. Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, tá? Papel e caneta na mão, bloco de notas, caderno, vocês que sabem a forma que vocês vão anotar. Mas eu acho muito importante que vocês coloquem a atenção de vocês aqui agora. Foco total aqui na aula, porque tudo que será falado pode literalmente mudar o rumo da vida profissional de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas nesse ano, em abril, o Conselho Federal de Medicina informou que estava havendo muitos profissionais se formando em medicina e tendo até mesmo algumas discussões aí de outros órgãos e tudo mais, porque o Brasil é o país que mais forma médicos, então está tendo uma preocupação com relação à empregabilidade destes profissionais que estão se formando. Então, o que está sendo discutido é que muitos destes que estão se formando talvez não consigam se empregar. Então, gente, é muito importante que vocês aprendam a como se destacar no mercado de vocês. E essa aula eu estou gravando especialmente para dermatologistas, que é uma área que, particularmente, eu tenho muito carinho. Eu amo dermatologistas e eu espero, de fato, contribuir com os meus conhecimentos, com a minha bagagem desses anos de marketing, para ajudar vocês. O que eu puder ajudar vocês, contem comigo, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do material que eu produzi, tá bom? Para que a gente consiga seguir de forma clara, de forma objetiva. E o meu objetivo, assim, o que eu quero é que vocês compreendam tudo que será abordado aqui. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu acho que vocês já devem estar vendo aí a tela. Então, vamos seguir. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né? Porque algumas de vocês já me conhecem, outros não tem problema, eu me apresento. Até porque, né, você pode pensar assim, nossa, mas quem é essa que está falando que vai me ensinar, né? Será mesmo que ela tem esses conhecimentos? Bom, meu nome é Vitória, eu sou formada em marketing, tenho uma especialização em neuromarketing, que nada mais é do que neurociência do consumo. Eu sou profissional de marketing, já tenho experiência há mais de 6 anos, trabalho com marketing desde 2017. Quando eu iniciei no marketing de influência. Sim, eu fui influenciadora digital de beleza, de cosméticos, por isso que eu amo dermatologistas e tenho um carinho muito especial. E quando eu comecei, enfim, eu não entendia muito ainda como criar conteúdo, como chamar a atenção das marcas, mas com o tempo eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, fui fazendo cursos, né, antes de eu iniciar a faculdade de marketing, e eu consegui alguns resultados muito legais. Um deles foi que um dos cosméticos que eu havia indicado, eu fui notada pela Bianca Andrade, a Boca Rosa, que hoje em dia é uma grande empresária aí do ramo beauty, e eu fui notada por ela, onde ela curtiu minhas publicações, enfim, me encontrou ali nas redes sociais, foi uma estratégia muito legal que eu havia feito. E também um marco para mim nessa época foi quando eu fui notada pela Chevrolet. Eu fui convidada por uma agência que prestava serviço para a marca Chevrolet para participar de um evento fechado um dia antes do Lollapalooza lá em São Paulo, em Interlagos. É um evento que eles fecham
para 40 mil convidados da Chevrolet. A Chevrolet, naquele ano, havia sido patrocinadora do Lollapalooza, então eles sempre dão esse um dia, né, que antecede ao Lollapalooza para que faça uma festa. Então a gente teve shows ali somente para os convidados e eu fui chamada para estar lá como influenciadora. E tinha lá outros influenciadores grandes, como Flávia Pavanelli, Lucas Angel, a Franciele, que eu não sei falar o sobrenome dela, mas eu ali vi que eu tinha potencial para o marketing. Foi quando eu acabei entrando na faculdade de marketing em 2019, me formei em 2022, depois eu fiz a minha especialização e assim eu sigo trabalhando com marketing, prestando serviço para empresas. Trabalhei também liderando o departamento de marketing dentro da CLT. Então eu tenho aí bagagem, conhecimento para poder transmitir para vocês e eu espero de verdade, do fundo do meu coração, poder contribuir e depois receber o feedback de vocês. Vamos lá? Vamos seguir aqui. Bom, o que é o marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo nada mais é do que uma estratégia focada na criação e distribuição de conteúdo valioso, relevante e importante para um público-alvo específico. No caso de dermatologistas, a gente fala sobre criar posts, vídeos e outros tipos de conteúdo que educam e informam os seus futuros pacientes ou até mesmo os seus pacientes sobre cuidados com a pele, tratamentos e tendências na dermatologia. E por que é importante para os dermatologistas terem esse conhecimento? Eu citei um pouquinho no começo, né, do vídeo, falando sobre a estatística, né, do Conselho Federal de Medicina. Eu vou até depois compartilhar com vocês, tá, essa informação, para que vocês tenham. E eu acho importante, né? Mas aqui tá alguns benefícios do marketing de conteúdo. Atração de pacientes. Quem não precisa ter clientes? Todos. Todos nós precisamos ter clientes. E no caso de vocês, é clientes barra pacientes. Gerar autoridade e confiança. Vocês precisam gerar essa autoridade, fazer com que aquela pessoa ali, o usuário que entrou nas redes sociais de vocês, fim, a ponto de darem o próximo passo, que nada mais é que a consulta, marcar o tratamento, né? Prosseguir com o tratamento junto com vocês, fazer ali a cartela de cliente de vocês. E ver também engajamento. A gente sabe que uma presença ativa nas redes sociais é muito importante. E as redes sociais elas podem ser usadas para informar, para educar e manter o contato ali direto, as interações com os pacientes e clientes de vocês. E bom, antes da gente falar sobre os conteúdos em si, eu preciso explicar para vocês sobre o funil de conteúdo, o tão temido funil de conteúdo. E por que temido? Porque muitas pessoas não conseguem entender o funil de conteúdo, mas eu vou explicar para vocês de forma muito fácil, rápida e divertida, prometo. Funil de conteúdo. Bom, eu quero que vocês pensem o seguinte, tá? Literalmente um funil, como eu desenhei aqui. Esse funil, nós temos o topo, o meio e o fundo de funil. O topo é mais largo porque no topo entra mais pessoas, mas nem todas as pessoas que começarem a seguir vocês no Instagram vão se tornar cliente de vocês. Então, o topo ele é maior, por quê? Porque a gente trabalha alguns tipos de conteúdo para que você atraia o máximo de pessoas para sua base, que é ali o seu perfil do Instagram, para que depois você consiga nutrir essas pessoas com informações e levar essas pessoas a tomarem uma ação que é marcar a consulta com vocês, tá? E aqui eu deixei de forma bem clara o conteúdo de cada etapa do funil,
tá? Porque vocês têm que imaginar o Instagram de vocês como um funil, tá? Um funil e lá embaixo no fundo imagina assim, marcar consulta, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. O funil de conteúdo é uma representação da jornada do cliente, desde a descoberta até a decisão de se tornar um paciente. E ele é dividido em três etapas. Topo do funil, que é a descoberta, meio do funil, que é a consideração, e o fundo do funil, que é a etapa da decisão, tá? Explicando de forma bem clara para vocês. No topo de funil, que é a descoberta, muitas vezes a pessoa ela não sabe que ela tem um problema. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho uma pintinha aqui, uma verruga, é tipo uma verruga aqui no meu rostinho. E ela surgiu, eu não me preocupei muito com isso, não. Mas quando a minha mãe viu, minha mãe falou assim: filha, você tem que marcar o dermatologista, porque tem que ver de tirar isso do seu rosto e tudo mais. Só que até então, isso não tinha sido despertado em mim, de marcar um dermatologista. Sabe quando não te incomoda? Só que depois que a minha mãe falou isso, eu comecei a ficar com aquilo no coração. É mesmo, né? Isso surgiu do nada no meu rosto. Eu nunca tive isso. Eu lembro que quando surgiu era uma pintinha preta. Enfim, fui. Ela meio que jogou a luz sobre um problema que eu estou passando e que eu até então estava nem aí, né? Porque muitas vezes a gente liga para algumas coisas, mas às vezes a gente deixa passar com o dia a dia, com a correria do dia a dia. E aí eu comecei a pensar, bom, a minha mãe, eu acho que ela tem razão. Foi aí que eu, Vitória, comecei a procurar sobre pintas que surgem no rosto, verrugas que surgem no rosto, tipos de verrugas. Eu comecei a procurar várias coisas. E nessa minha busca, eu encontrei vários blogs, vários profissionais, dermatologistas, mostrando as diferenças das verrugas, e explicando por que que a verruga surge, a variante do vírus HPV, acho que é isso, enfim. E eu comecei a me munir de informações, né? Que, gente, porque hoje em dia o consumidor, o cliente, o paciente, não sei se vocês já devem ter percebido, mas eles chegam no consultório de vocês com muita informação. Eles já fazem pesquisas. Quem nunca aqui ficou doente e pesquisou no Google? Todo mundo. Então, essa é a jornada, hoje em dia, do usuário. É a jornada do cliente. Antes dele, de fato, escolher um profissional, ele passa por algumas jornadas, porque hoje em dia nós temos a tecnologia em nosso meio, né? Antigamente a gente ia muito pela indicação somente. Hoje em dia a gente ainda vai bastante, indicação é muito importante, marketing boca a boca é muito importante. Tem, as pessoas elas buscam muito, né? Também pelas redes sociais, elas buscam sentir segurança naquele profissional, tá? Então eu comecei a pesquisar, comecei a entender, enfim, de todas as características e de tudo que eu li, eu cheguei à conclusão que é uma verruga. Agora, por que que ela apareceu? Eu não sei, tá? Mas aí, eu tô falando para vocês o quê? Eu tô na etapa da descoberta. Por quê? Que eu não tinha ainda sido iluminada sobre o problema. Eu fui iluminada quando a minha mãe falou algo, entendem? Então, na etapa da descoberta, os conteúdos que vocês vão produzir são conteúdos que atraem a atenção do público de vocês e que despertem o interesse. Vocês basicamente vão fazer isso que a minha mãe fez comigo. Vão jogar a luz em um problema que a pessoa tenha. Então, por exemplo, conteúdos de descoberta. Como cuidar da pele com acne? Como descobrir qual é seu tipo de pele? Sua pele é muito oleosa, ela fica mais oleosa ao longo do dia? Eu vou te explicar o porquê. Gente, eu estou criando aqui na minha cabeça para deixar de uma forma muito didática para vocês entenderem. Mas
Conteúdo de descoberta nada mais é do que você pegar a luz e, ó, colocar em cima de um problema. E aí vocês podem pegar vários temas, problemas mesmo, doenças, e colocar a luz ali em cima. Então, por exemplo, usando a minha situação, eu não encontrei nenhum dermatologista que tivesse colocado assim. Surgiu uma verruga no seu rosto? Dessa forma? Veja o que pode ser. Não, eu encontrei conteúdos bem genéricos, assim, tipos de verruga, aí as fotos. Bem genérico. Mas vocês podem trazer mais informações. A sua verruga surgiu parecendo um cravo? Você espremeu o cravo e surgiu a verruga? Enfim, várias coisas, que no meu caso foi isso que aconteceu. O pai era um pontinho preto, parecia um cravo, eu fui espremer e depois meio que deu uma erupçãozinha ali daquela coisa, né? Então, é vocês pegarem a luz e refletir no problema da pessoa, tá? Então, verruga no rosto, você sabe por que surgiu? Porque surge, né? E aí você pega e cria um conteúdo, tá? Colocando a luz sobre esse problema, que é basicamente fazer o que minha mãe fez. Meio do funil é a etapa de consideração. Aí voltando aqui para minha situação. Depois que minha mãe falou isso, eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a pensar, putz, eu tenho que marcar um dermatologista. Eu preciso passar por um dermatologista, porque e se for um câncer de pele? E se for uma coisa mais grave? A gente já começa a ficar com medo, né? A gente começa a pensar em várias coisas. E de passar para outras partes do rosto, né? Imagina, passar para outras partes do rosto, não quero. E a gente começa a ter ali a consideração de, de fato, marcar uma consulta, né? Então, na etapa do meio de funil, são conteúdos que educam e informam, ajudando os potenciais pacientes a considerarem suas opções. Então, são conteúdos como, por exemplo, esse que eu falei para vocês que eu encontrei na internet, mostrando os tipos de verruga. Era um conteúdo de meio de funil. Por quê? Porque a pessoa já descobriu que ela tem uma verruga, que é um problema. Porque a pessoa não tinha uma verruga no rosto. Como que aquilo surgiu? Por que surgiu? É um vírus? É um câncer? O que que é essa verruga? Sabe? E aí a pessoa começa a procurar. E aí, quando ela se depara com um conteúdo ali explicando, educando, informando, e aí no final do conteúdo você colocar por isso a importância de marcar um dermatologista, e biriri bororó, e você começa a induzir aquela pessoa ao quê? A ficar mais, né, com aquela necessidade de fato marcar uma consulta e considerar a opção de marcar com você, porque você que informou, você que educou, você que mostrou para ela que ela estava com problema. Então, olha só. E aí nós temos a etapa do fundo de funil, que é a decisão. A decisão que é o quê? É aquele conteúdo que incentiva a ação, é aquele conteúdo que estimula a ação. Então, imagina eu, né, como público, como persona de vocês, como futura paciente de vocês, passando por tudo isso, e vendo ali no Instagram de vocês um conteúdo que incentiva que eu marque a consulta. Então, por exemplo, com esses tipos de conteúdo geralmente são provas sociais, depoimentos, fotos de antes e depois de algum procedimento, né? Então, se existe algum equipamento, algum procedimento que precise ser feito para pessoas que surgiu verruga no rosto, você pode colocar ali. Claro, sempre com a autorização do paciente, tá, gente? Não sai colocando nada na internet sem a autorização das pessoas. Mas é importante que tenha autorização da pessoa. Então, imagina, eu vejo um post seu explicando um case,
de uma paciente que passou pelo mesmo que eu e que agora resolveu o problema da verruga no rosto. Eu olhando aquilo, eu vou falar, nossa, essa médica, eu acho que ela pode me ajudar, porque ela falou sobre o meu problema, ela me informou sobre o meu problema, do porquê que era importante eu tirar isso do meu rosto, por exemplo. E ela faz um procedimento que pode me ajudar. Então, a pessoa ela começa a ser estimulada a marcar consulta com você. Isso, gente, de forma até mesmo inconsciente, tá? Porque a pessoa ela vai estar tão envolvida ali com o conteúdo, procurando uma solução para resolver aquele problema dela, e ela vai sendo estimulada por dentro. E como criar um funil de conteúdo, Vitória? Como que eu crio isso? Eu não entendi ainda muito bem. Calma que a gente vai chegar lá. Calma. Funil. São postagens informativas sobre cuidados gerais com a pele, dicas de prevenção de problemas comuns, como acne, queimaduras solares, enfim. Como eu falei para vocês durante o vídeo, são conteúdos topo, coisas ali que todo mundo tem que saber, que todo mundo ali vai se interessar. Existem vários tipos de pele, você pode criar conteúdo sobre vários tipos de pele, dicas de rotina, skincare, principais erros na skincare do dia a dia, da rotina, o que fazer, o que não fazer, conteúdos ali que despertam a atenção da pessoa e que são informativos, que fazem a pessoa querer seguir vocês, tá? Meio do funil. São conteúdos mais detalhados. Falando de Instagram, aqui eu coloquei artigos detalhados, né? No caso, se você tem site, é interessante você trabalhar também dentro do blog ali com conteúdos mais detalhados, mais ricos, mais, sabe, densos. Mas no Instagram, como que você pode trabalhar o meio do funil? Com o carrossel. Carrossel é um dos tipos de posts muito bons para você fazer aqueles posts mais detalhados, mais densos e de forma assim super didática. Então, o carrossel ele traz essa densidade e é muito legal você trabalhar também com esse tipo de postagem nessa etapa do funil. E você também pode trabalhar com vídeos explicativos sobre procedimentos, vantagens. E aí, eu acho super interessante você incluir o YouTube, que é uma ferramenta muito boa para trabalhar conteúdo do meio do funil, tá bom? Mas você pode também usar o Instagram para isso, tá? Os stories, por exemplo, é muito bom para você fazer conteúdo meio do funil, que é um conteúdo mais de consideração, mostrando mesmo procedimentos e equipamentos e tecnologia que você utiliza na sua clínica para auxiliar a pessoa no tratamento daquela doença, daquilo que ela está vivendo, daquele problema, né? Fundo do funil. Testemunhos de pacientes e convites para agendar consultas e avaliações. Então, fundo do funil, provas sociais, depoimentos, antes e depois, cases de pacientes. Então, essa paciente chegou assim, com esse problema, e ela está saindo do tratamento dessa forma. É muito legal postar antes e depois de pacientes que têm muito problema de acne, acne hormonal, e depois do tratamento, depois de um tempo, né? Como ficou o rosto dessa pessoa. São conteúdos que conectam e que fazem a pessoa pensar: eu tenho certeza que essa profissional vai poder me ajudar. E seguindo aqui, ter ideias de conteúdo. Bom, aqui eu tenho uma surpresa para contar para vocês, tá? Primeira coisa é que vocês vão receber um bônus por estar aqui dentro da Masterclass. Esse bônus vocês vão ganhar 60 ideias de conteúdo. 60 ideias de conteúdo, tá bom? Para vocês poderem
trabalhar nas redes sociais de vocês. Eu já vou dar esse pontapé aí para vocês, tá bom? Para vocês iniciarem. Ter ideias. A gente tem algumas técnicas simples para gerar ideias, tá? Para que vocês possam aplicar. Primeira técnica, brainstorm. Brainstorm é aquilo de você sentar, reservar um tempo na sua semana para você começar a forçar a sua mente a ter ideias, tá? Você pode, inclusive, pesquisar tendências, coisas que estão em alta nas redes sociais, que outros profissionais estão fazendo, e não precisa ser outros dermatologistas. Você pode pegar trends, e tendências de outros segmentos e usar como inspiração, como referência, tá? Fica super legal também. Então, você pega, reserva um tempo semanalmente só para todas as suas ideias, tudo que vier na sua mente, assim, literalmente sem filtrar, sem ficar colocando problema, tá bom? Você só vai anotando todas as ideias. Tive ideia disso, tive ideia daquilo, de falar disso, de falar daquilo. Uma outra coisa que eu acho que é a principal técnica que eu utilizo, tá? Que são as perguntas frequentes. Eu sempre falo para todo mundo, gente, presta atenção no que o paciente, no que o cliente diz. O seu cliente, ele vai no seu consultório. Quais são as perguntas que ele te faz? O que que ele te pergunta? O que que ele tem dúvida? Começa a anotar as perguntas que eles fazem no consultório. Porque dessas perguntas você pode gerar várias ideias de conteúdo. Conteúdo de stories, conteúdo de feed, carrossel, conteúdo de reels, vídeos rápidos. E aí você pode usar como inspiração essas perguntas, transformando elas em conteúdos. E com certeza vai ajudar outras pessoas que tenham a mesma dúvida. E pesquisa de tendências. Então, ficar atento às tendências em dermatologia, saúde da pele, nas redes sociais, em sites informativos e especializados, como o Conselho de Dermatologia, tá bom? Também é muito importante. E eu trouxe aqui ferramentas e recursos para também ajudar vocês a terem inspirações. Então, a primeira ferramenta que eu vou também compartilhar aqui com vocês é o Google Trends, tá? Você pode verificar o que as pessoas estão pesquisando em relação à dermatologia, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o Google Trends. E eu não coloquei no material aqui, mas eu vou mostrar para vocês também uma outra ferramenta que vai ajudar vocês, que é o Google Alerta. Vocês conseguem programar para receber no e-mail de vocês tudo, literalmente tudo que está saindo nas redes sociais, no Google, nos sites sobre dermatologia. E aí vocês conseguem ficar mais informadas, mais antenadas, mais espertas, tá? Então, o Google Trends. O Google Trends, eu vou compartilhar a tela do Google Trends com vocês. Espera aí. Espera aí, para eu poder mostrar para vocês o que é o Google Trends, tá? Deu um. Então, vamos lá. Google Trends. Google Trends é essa ferramenta aqui, tá? Eu vou deixar o link para vocês também aqui embaixo da aula. E aqui a gente consegue ver literalmente as pesquisas em alta do Google, tá? Então, ó, a gente consegue ver tudo que está sendo falado, ó, saúde com dados do Google Trends. Então, você consegue clicar, ver o que está sendo falado, tá bom? Ó, as coisas que as pessoas estão pesquisando, ó, caso de dengue no Brasil, sarampo. Não é
literalmente, não é a área de vocês, mas é importante. Por exemplo, como o repelente é algo que se passa na pele, é legal dar dicas, né? Fala sobre alergia, fala sobre os melhores tipos de repelente. A ideia de utilizar essa ferramenta é o quê? Vocês pegarem o que está em alta e transformarem em conteúdo, mas que tem a ver com o nicho de vocês, com a área de vocês, né? No meu caso de marketing, não tem muito que eu criar conteúdo de dengue, né? Mas para vocês, como tem aqui, ó, por exemplo, spray repelente de piolho, repelente para piolho, repelente para gestante, qual o melhor? Já dá para criar um conteúdo disso. Altan repelente, não sei o que que é isso. Deve ser uma marca aí de repelente. Mas isso é muito bom, porque vocês conseguem utilizar o timing no conteúdo de vocês. Utilizar aquilo que está em alta, aquilo que está todo um burburinho, todo mundo falando. Você vem no Google Trends, vê o que você pode pegar, criar conteúdo para sua área e você consegue ali ter um engajamento, uma interação mais alta do que você colocar, postar algo que não está em alta. Então, o legal do Google Trends é isso. Ó, olha aqui, ó, que interessante. Interesses de busca no Brasil desde 2004, câncer de pele. Aí, olha só, nos últimos 7 dias, tivemos um aumento repentino do termo câncer de pele em fotos reais. Tivemos também um aumento repentino de o que causa tumor na pele. Tumor na pele, dermatite de contato, impetigo. Não sei o que que é isso. Mas olha quantas coisas as pessoas estão pesquisando. E isso é oportunidade de você ser encontrado, tá bom? No Instagram, no Google, no YouTube, porque a pessoa ela está pesquisando no Google, e o Google ele faz o quê? Ele pega as postagens das outras redes sociais e colocam ali na barra de pesquisa, sugerindo aquele seu conteúdo que está falando daquilo que a pessoa está procurando, para que a pessoa assista e se informe. Então, é muito boa essa ferramenta, tá bom? É de graça, você não paga nada, nada, é de graça, tá bom? E é muito legal. Então, ó, por exemplo, aqui também fala sobre ansiedade, né? Nos últimos 12 meses também é algo que tá bem alta. Então, é legal vocês trazerem também sobre a ansiedade, o que ela pode gerar na pele, se ela gera algum tipo de coceira, enfim. Vocês já devem estar tendo várias ideias, né? Mas o Google Trends é uma ferramenta. Uma outra ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês é o Google Alerta. Por quê? O Google Alerta, ele te torna aquela profissional super antenada. Nada que te perguntem, não vai ter o que vão te perguntar que você não vai saber responder. Eu uso muito na minha área e eu sempre sei de tudo que está acontecendo. Foi até engraçado porque uma vez eu participei de um grupo de networking e eles apresentaram uma pesquisa que tinha acabado de sair sobre o TikTok e eu sabia explicar. Era a minha primeira vez nesse grupo, eu sabia explicar, eu mostrei ali a minha autoridade, mostrei que eu sou uma profissional antenada. Todo mundo ficou assim, nossa, tipo, não é todo profissional que sabe de tudo que tá acontecendo, porque as redes sociais é muito volátil. As coisas mudam toda hora, gente, toda hora. As redes sociais, elas se atualizam e você tem que acompanhar tudo. Então, o Google Alerta, você pode monitorar todo o conteúdo novo da internet. Então, no meu caso, ó, eu coloquei alguns termos, Vice Marketing, que é o nome, né, da minha empresa, Facebook, Instagram, LinkedIn, neuromarketing, redes sociais, tendências, TikTok, Twitter, YouTube. No caso de vocês, vocês podem colocar, por exemplo, dermatologia. Dermatologia. Olha só que legal. Eu digito aqui e aí eu posso colocar, criar um alerta de e-mail. O que que acontece? Quando você coloca o termo dermatologia
e cria o alerta, todo o conteúdo que sai na internet usando o termo dermatologia vai direto para o seu e-mail e lá essa ferramenta faz um compilado das principais notícias ali que estão bombando do seu segmento. E aí você consegue ver. Então, por exemplo, eu coloquei dermatologia aqui e ó, visualização do alerta. Ele vem literalmente assim no e-mail para vocês, tá? Notícias, peeling de fenol, saiba o que é e quais cuidados devem ser tomados. Aí aparece também o termo aqui, tá vendo? Porque agora, recentemente aconteceu o caso do moço, do homem, do jovem, né, que infelizmente faleceu após aplicar esse peeling, fazer esse procedimento. E literalmente a internet só fala disso. Então, ó, super legal também utilizar isso que está acontecendo para criar conteúdo. Olha que interessante. Você entregaria o seu corpo e o seu rosto nas mãos de quem você não conhece? A dermatologista Caro Moreno, especialista em procedimentos estéticos e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia faz o alerta. Também, ó, cigarro eletrônico pode causar envelhecimento da pele, segundo o dermatologista. Olha que legal. E aí você vem aqui e cria o alerta. Então você pode criar o alerta para procedimentos também. Cria o alerta. É só você clicar aqui e cria o alerta. Eu não vou clicar porque senão o meu é só marketing, né? Então vai chegar coisa de dermatologia lá. Você pode colocar, sei lá, flacidez, acne, e você vai clicando e criando os alertas, tá? Super importante. Então, são essas duas ferramentas. Eu vou colocar o link delas aqui embaixo para vocês terem acesso, tá bom? Que é o Google Alerta e o Google Trends, tá? Google Trends é para saber tudo que tá com altas pesquisas no Google, para você aproveitar e criar conteúdo ali, surfar nessa onda do que tá em alta. E o Google Alerta é para você ser aquela profissional antenada, que sabe de tudo. Tudo que te perguntarem, você vai saber responder. Tá bom? Deixa eu voltar para minha apresentação aqui. Prontinho. Acho que voltou aí para vocês, né? Então, Google Trends e Google Alerta. Eu não coloquei o alerta aqui, mas eu vou colocar para vocês aqui embaixo. Não se preocupem. Redes sociais. Observe o que está em alta no Instagram, TikTok, YouTube, como eu falei para vocês. Não só do seu segmento, mas é legal você também acompanhar outras outras profissionais de outras áreas, até mesmo, por exemplo, cardiologistas, nutricionistas, e você pode se inspirar, né? Às vezes o conteúdo que um deles cria pode servir de inspiração para você criar também, tá bom? E é legal também você participar de fóruns, comunidades online, participando de grupos, de discussões, né, a respeito da dermatologia e fazer a troca ali, ter a troca com outros profissionais e mostrar também a sua autoridade, as suas opiniões. É bem legal. E fazer networking, né? Fazer networking é muito importante também. E bom, falando agora dos formatos de conteúdo no Instagram, já que nós estamos falando de forma focada no Instagram, a gente tem três tipos de formato que são os mais utilizados no Instagram, que é o Reels, Stories e Feed, tá? E como que você deve utilizar cada um desses formatos? Feed, você pode criar postagens visuais, tá? Fotos, artes, tá bom? Criando conteúdos informativos, tá? Que fiquem ali no feed. Carrossel, tá bom? É um conteúdo de feed. E o conteúdo do feed é um conteúdo que ele tem que ser bastante informativo. Ele tem que ser um conteúdo que cativa a pessoa. Porque imagina, a pessoa ela tá andando no Reels e aparece um vídeo lá seu super legal. E a pessoa fala assim: Nossa, deixa eu entrar no perfil dessa doutora, dessa médica. E aí ela entra lá
que tem foto de viagem, foto de coisas que não vão agregar para essa pessoa te seguir. Seguir, sabe? Então, imagina essa jornada. A pessoa te encontra no Reels, clica no seu perfil para visualizar o seu perfil, para ver outros tipos de conteúdo que você cria, e ela só vê coisa da sua vida pessoal. Ou ela pode se surpreender e ver que você é uma profissional que cria conteúdos super legais e relevantes e que vão informar ela. Com certeza essa pessoa vai te seguir. Então, o seu perfil ele tem que estar ali montadinho de forma estratégica. Tem que ter um conteúdo do feed e tem que ter Reels também. O conteúdo do feed é meio que para incentivar a pessoa a te seguir. Pensa sempre nisso. A pessoa vai entrar no meu perfil e ela tem que olhar e falar: caramba, eu vou aprender muito seguindo essa pessoa, então eu vou seguir. Não pode ser aquele conteúdo que a pessoa não se cative, sabe? É como eu dei o exemplo de coisas, somente coisas pessoais, né? Reels tem que criar. Hoje, o formato Reels é o formato que você consegue entregar para pessoas que não te seguem. É o formato que mais aparece para pessoas que não te seguem. Então, a ideia é você criar vídeo Reels, conteúdos topo de funil, para quê? Para essa pessoa te encontrar no Reels, entrar no teu perfil, ver o teu perfil ali estruturado com conteúdos interessantes, tá? E passar a te seguir. Ela basicamente entrar na tua base. E stories, conteúdo de stories, conteúdo que conecta, conteúdo que gera conexão, conteúdo ali que faz a pessoa se identificar com você, que faz a pessoa te conhecer mais, conhecer os teus bastidores, conhecer o teu escritório, conhecer onde você atende, conhecer como é a sua rotina, dia a dia. Isso é muito importante, tá bom? Então, Reels, conteúdo topo de funil. Feed, você pode usar para conteúdo meio de funil. E Stories também, conteúdo meio de funil. E feed também, você também pode utilizar para conteúdo fundo de funil, tá bom? E bom, estratégias simples para crescimento e engajamento. Uma estratégia que é muito boa, é que muitas pessoas pararam de falar dela, são a utilização das hashtags. Hashtags é muito importante, principalmente quando você tem um consultório num lugar específico da sua cidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou dermatologista e eu tenho um consultório na ponta da praia. Então, eu vou utilizar hashtag ponta da praia, né? Eu moro em Santos, então, no bairro Ponta da Praia. Então, se eu atendo aqui, é interessante que eu capte pessoas que moram aqui, né? Mas a gente sabe que pessoas de outros bairros também podem vir. Mas é legal fazer a utilização de hashtags de geolocalização. Santos, aí você coloca a cidade que você mora, o bairro que você mora. Você segmenta também, então, dermatologista em. Aí você coloca a sua cidade. Dermatologista. Dermatologista, e aí o nome da cidade. Entendeu? Você pode utilizar hashtag de geolocalização da sua localização e hashtag do seu segmento. É muito importante. Ah, e hashtag também daquele problema. Então, por exemplo, pele com acne, pele acneica, tá bom? E você pode também criar uma hashtag própria para sua marca, para sua clínica. E é muito importante que não pare por aí. É muito importante que você tenha uma presença ativa nas redes sociais. Tira um tempinho, sabe, de 15 minutinhos para você responder direct, para você responder comentários. Eu não tô falando aqui para vocês darem consulta, tá? Gratuita, até porque nem pode fazer isso. Mas responder comentários, chamar a pessoa para uma consulta, né? Às vezes a pessoa está perguntando alguma coisa ali que você não pode responder, mas você pode falar para essa pessoa, chama do número tal para agendar uma avaliação, para agendar uma consulta. Não precisa nem dizer que é consulta, fala avaliação. E aí depois no WhatsApp, você passa direitinho como que funciona a consulta, valores e tudo mais.
mas responda às pessoas, responda comentários, responda directs, e de maneira pessoal e profissional, e de maneira individual também, porque as pessoas, elas gostam de serem tratadas como únicas, tá? Então, sempre se lembre disso. Cite o nome da pessoa quando estiver falando com ela, para ela ver que você está falando com ela, tá? E de forma sempre muito pessoal e profissional. Comenta, curte a postagem dos seus seguidores, sabe? As pessoas que te seguem, de volta. Começa a ver ali o que as pessoas postam, quadro legal, sabe? As redes sociais, elas são criadas para você gerar relacionamento, ok? Então, sempre se lembra disso. Relacionamento. Então, você está lá para criar conexões, para construir relacionamentos. Então, seja aquele profissional que só posta, que é o profissional estrelinha, sabe? Só posta, não fala com ninguém, não curte ninguém, porque o seu engajamento, ele vai vir dessas interações, porque as pessoas, elas trabalham com a reciprocidade. Se você curte e comenta, eu vou curtir e comentar o seu. Mas se você não curte e comenta o meu, para que eu vou seguir e vou comentar no seu? Então, as pessoas, elas têm essa questão da reciprocidade. Então, sempre se lembra disso. E uma coisa muito importante para a gente finalizar, que eu sempre falo, é a minha frase. Não ignore os princípios da relação humana no ambiente digital. As mesmas coisas que funcionam no offline para você criar uma amizade, para você construir um relacionamento, também funcionam no digital. Não se esqueça disso, ok? Deixa eu parar aqui a questão da tela. Não se esqueça disso. Isso é muito importante. Você precisa gerar sentimentos como segurança, confiança. As pessoas ali, elas precisam passar a confiar em você. Elas precisam construir um sentimento por você. E esse sentimento tem que ser um sentimento de segurança, um sentimento de confiança, um sentimento de que você é a profissional certa para cuidar dela, para cuidar daquele problema. Então, não esqueça isso. Não ignore os princípios da relação humana no ambiente digital, porque as coisas que funcionam no ambiente offline funcionam também no ambiente digital. Perfeito? O digital, ele não é para criar um distanciamento. As redes sociais não foram criadas para isso, ok? E alguns bônus vão ficar liberados para vocês a partir de alguns dias, tá? Mas não se preocupem. Eu vou deixar todos os links necessários aqui embaixo para vocês. Vocês vão ganhar alguns bônus aí. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa aula. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dos presentes que vamos colocar para vocês depois, tá bom? Gente, muito obrigada. Depois me mandem o feedback de vocês, tá bom? E muito, muito, muito sucesso para todos nós.